Passa então José Pedro a tratar, aqui no livro, do governo representativo nos estados modernos. Até aqui nós fizemos referências ao poder político na sociedade medieval. E ele vai buscar um artigo publicado num jornal que ele, José Pedro, havia criado juntamente com Fernando Aguiar, de Portugal, e com Francisco de Terrada, um jornal, portanto, que tinha 3 pontos, né? Espanha, Portugal e Brasil, que se chamava Reconquista. Jornal cujo nome foi dado por sugestão, foi adotado por sugestão do grande pensador brasileiro que foi Arlindo Veiga dos Santos, que foi o grande líder da Pátria Nova, que era um movimento monárquico, e que fundou um movimento muito importante no Brasil. Um homem que é um grande poeta, Arlindo Veiga dos Santos, também tradutor, traduziu o Derrenho de São Tomás de Aquino, do latim para o português, um grande pensador. Num artigo publicado nessa Reconquista, por um pensador, filósofo brasileiro, Heraldo Barbuí, avô do Vitor Barbuí, que hoje é também um doutrinador político importante. Heraldo Barbuí diz nesse artigo que um dos pressupostos do Estado moderno, na sua dupla modalidade, liberal e socialista, veja que então, o professor Zé Pedro mostra que o Estado moderno possui essas duas matrizes. Claro que a partir daí podemos aqui verificar algumas variações, e até mesmo um termo médio. Hoje em dia se fala num Estado liberal socialista ou socialista liberal. Mas os dois sistemas, os dois modos são o Estado puro e o Estado liberal, e no outro Estado puro, ou seja, modo puro, o Estado socialista. Que ele considera Heraldo Barbuí como 2 momentos sucessivos do Estado, e que não se opõem, mas resultam um do outro. A frase já conhecida, mencionei em outra ocasião, o Dr. Zé Pedro dizia que o socialismo era o remate de uma via ensaboada, e a rampa ensaboada para o socialismo era o liberalismo. Diz aqui Heraldo Barbuí: o problema de saber como a sociedade deve ser reduz-se ao de saber como a sociedade é. Como é a sociedade? Ora, para essa pergunta só há 3 respostas possíveis. Primeiro, ou a sociedade é uma hierarquia de grupos. Segundo, ou a sociedade é uma soma de indivíduos. Terceiro, ou a sociedade é massa informe. Então, isso aqui é um trabalho do professor Barbuí. O artigo se chama Não se fabrica uma sociedade, e foi publicado no ano de 1953. Então, como pode ser uma sociedade? Podemos compreender de 3 modos. Só isso, não há outra forma. Ela pode ser uma massa informe, como é próprio da concepção socialista. Ela pode ser uma soma de indivíduos, isso é próprio da concepção liberal. Ou pode ser uma hierarquia de grupos, ou seja, uma sociedade de sociedades. Aí prossegue José Pedro. Pelo que dissemos acima, ficou bem claro que a sociedade, antes da Revolução Pseudo-Francesa, interessante essa observação dele, Revolução Pseudo-Francesa, estava organizada politicamente, de maneira a respeitar-se na composição do Estado a natureza hierárquica do todo social. Por isso a representação dava-se por meio dos conjuntos sociais, e não pela aglutinação dos indivíduos soltos como átomos dispersos. E a partir daí, ele passa a tratar do sistema estabelecido depois de 1789, e praticamente, pode-se dizer que a imensa maioria dos povos adotou esse sistema, que partia do suposto da falsa ideia de a sociedade ser uma soma de indivíduos. Concepção essa resultante do contrato social de Rousseau, e aqui eu faço questão de ler porque o parágrafo é muito interessante. Diz aqui José Pedro, abro aspas: o filósofo genebrino, fala de Rousseau,
Já está fazendo alguma coisa interessante ao chamá-lo de filósofo, mas enfim, uma concessão. Filósofo genebrino, vírgula, espírito mentalmente desequilibrado e amigo dos paradoxos, negava a sociabilidade natural do homem e afirmava a hipótese de um estado de natureza pré-social, em que o homem, gozando de toda liberdade, seria perfeitamente feliz. Como se sabe, essa ideia do estado de natureza, fosse o estado de beligerância, como sustentou Hobbes, ou o estado de ordem, de paz, de cordura, etc., como sustentou Rousseau, essa ideia do estado da natureza já era lá coisa antiga. Já se havia indicado entre os sofistas na Grécia. Os sofistas tinham posições diversificadas entre si. Não se imagine que todos fossem numa linha ou noutra, que todos fossem céticos, que todos fossem relativistas. Há muitos matizes a considerar no grupo do pensamento sofista. Mas entre as ideias que ali se encontravam, uma havia do estado de natureza. Isso fazia parte de uma ideia que se veio estabelecer e que frequentemente reaparece da utopia política. Utopia política que é como que uma perversão da teoria do direito natural. Portanto, nós vamos ver essa ideia da utopia política frequentemente com a ideia do isolamento, sociedades que vivem em ilhas e que fazem pactos para viverem em conjunto quando já não é mais possível, na linha dos que falam das sociedades que guerreiam dos homens que guerreiam entre si em estado de natureza, um momento em que a guerra já não valia mais a pena, ou ao revés, quando os homens se pervertem e por isso passam a viver em sociedade, na linha dos que pensam que a sociedade teve uma formação voluntária e cujo estado de natureza era de bondade. Nesse último caso, uma negação pura e simplesmente do pecado original, e no primeiro caso, uma afirmação que exacerba os efeitos do pecado original. Muito bem, ele passa a tratar aqui mais amplamente dos princípios revolucionários de 1789, e daquilo que nos interessa em termos do sistema, é o que nós vivemos. Ou seja, desde que eu nasci, pelo menos, desde que eu me lembro ainda pequeno, eu com 6, 7 anos, acompanhava meu pai. Meu pai era janista, e ia muito aos comícios e tudo mais, e me levava. Então, eu acompanhei tudo isso. Se dá para cá, nós estamos sempre com esse mesmo sistema. Votamos, bom, desta vez vai. E aí o nosso deputado, nosso senador, nem sempre corresponde às nossas expectativas. Porque esse é o sistema de representação do mandato representativo. Ele recebe um mandato para representarmos, aí faz o que bem entende. É essa a história. Se é uma boa pessoa, age bem, ótimo. Mas pode não ser. De vez em quando acontece isso. Então vamos lá, entre os dois sistemas, para verificar os seus contrastes. Na representação tradicional, nós temos uma representação de base corporativa, portanto, voto por classe. Ao passo que no governo representativo moderno, em vez de ser uma representação de base corporativa, nós temos uma representação de base individual, sufrágio universal e inorgânico, um homem, um voto. Na representação tradicional, nós temos um mandato imperativo. Vai me representar e dirá isto. Ou seja, eu sou o mandante e o mandatário é mandatário mesmo, vai cumprir exatamente aquilo que eu estou votando. Já na representação tradicional, o mandato é mandato representativo, de maneira que o representante tem poderes amplos para representar a vontade geral do povo. Até porque nós sabemos isso. Em rigor, ele não sabe quem foi que o elegeu, uma vez que o voto é secreto. Na representação tradicional, nós temos a função predominantemente consultiva das assembleias. Nós consultamos a Assembleia. E a partir daí há a deliberação. Ao passo que nos governos representativos,
o parlamento exerce uma função deliberativa e decisória, ele exerce um poder legislativo. Na representação tradicional, nós distinguimos autoridade e representação. No sistema representativo moderno, a autoridade está absorvida pela representação. De maneira que ele aqui passa a distinguir, como deve ser, os conceitos de autoridade e representação. E diz: a representação é o processo pelo qual as reivindicações dos diversos grupos que formam o povo chegam até os órgãos que exercem a autoridade. É isto. É simplesmente um processo de que eu represento, torno a apresentar à autoridade as reivindicações. E quando elas se confundem, deixa de haver verdadeiramente a via orgânica de que as reivindicações cheguem às autoridades. É interessante, há algum tempo, quando houve em 2004 a mudança da nossa Constituição, uma dessas mudanças rotineiras da nossa Constituição de 88, fez a emenda 45 de dezembro de 2004, e ali se criou a eleição para o órgão especial. No caso de São Paulo, nós temos órgão especial em alguns tribunais, não há para o pleno do tribunal. E achava-se que a eleição seria algo que iria realmente resolver o problema da administração do tribunal. Mas a verdade é que muitas vezes se elege desembargadores aqui no Estado de São Paulo de grande valor. Não se pode negar isso. Mas vendo as coisas adequadamente, continua a haver falta de representação junto ao tribunal. E não só dos juízes de primeiro grau. Interessante, São Paulo é um exemplo disso. Os juízes de primeiro grau não têm representação junto à autoridade do tribunal. Ela é ocasional, eventualmente ela pode dar-se por uma via indireta, pode chegar ao conhecimento da cúpula do tribunal indiretamente alguma notícia, ou por força de algum juiz amigo dos desembargadores que diz que nós estamos precisando de tal coisa. Né? Mas normalmente o que falta é um sistema de efetiva representação, tal que as reivindicações cheguem por uma via orgânica. Isso não se resolveu meramente com a eleição. A ideia era de que com a eleição nós teríamos a possibilidade de os desembargadores mais novos, mais próximos, portanto, pelo menos cronologicamente, de primeiro grau, pudessem indicar as reivindicações de primeiro grau mais claramente aos desembargadores mais antigos, que, como é o caso, os mais antigos, que estão temporalmente, cronologicamente, muito longe do primeiro grau, mas isso acabou não ocorrendo porque essa representação continua sendo um mandato representativo e está absorvida pela autoridade. Isso gera uma confusão entre autoridade e representação. Muito bem. Concluindo aqui o trabalho, esse trabalho vai, como eu disse, ele examina muito bem, com muita minúcia, né? Seria excessivo o tempo aqui para ler tudo. Diz José Pedro que nós estamos vendo em muitos aspectos o domínio, isso eu escrevi em 1966, publicou em 1967 isto, domínio crescente do poder legislativo. Mas na década de 60, portanto, era o fenômeno apurado. O legislativo dominava sobre o executivo e o judiciário. Mas nós tivemos outros sistemas em que o executivo dominava tudo. E temos o sistema do governo dos juízes também, que trata a obra famosa de Lambert, ou seja, le gouvernement des juges, ou seja, o governo dos juízes. Então, em todo caso, o problema não é de domínio de uma função sobre outra. Essa divisão que é atribuída a Montesquieu, que na verdade Montesquieu fez uma recolha histórica do sistema inglês. O poder soberano ou é uno ou não é.
essa preponderância de uma função sobre outra põe mais à mostra o sistema da crise desse sistema contemporâneo do exercício do poder político. Em alguns países nós vemos claramente o predomínio do poder executivo. Em outros, a afirmação predominante, sobretudo no campo do parlamentarismo, do legislativo. Em alguns poucos casos, pode dar-se a circunstância de predominar o judiciário. Houve o governo dos juízes, por exemplo, nos Estados Unidos durante algum tempo. Pois bem, mas o problema central não está nisto. O problema central está em que a representação está confundida com a autoridade. Não há, efetivamente, distinção entre o mero processo de chegada das reivindicações à autoridade e essa autoridade. Ou seja, os representantes também têm autoridade. E aí está talvez o ponto de falência um dos pontos que explica a falência das constantes críticas que se fazem aos sistemas modernos, sistemas contemporâneos de exercício do poder político. Isso se deve reconhecer, apesar das dificuldades que temos de ver nas circunstâncias, muitas das circunstâncias concretas, quando nós nos damos conta de que esse nosso tempo é o tempo das guerras mundiais, que nunca houve antes desse nosso período histórico. Não houve um ano na Idade Contemporânea que se pode dizer que não tenha havido uma guerra no mundo. Então, isso põe à mostra que algo não funciona bem. Mas não é só, e nem talvez principalmente isto. É que desapareceu a alma, não é? Ela está muito conturbada. Desapareceu o fundamental, que era a impregnação espiritual na vida societária. É muito diverso um sistema que pode não ser dos melhores do ponto de vista material, mas animado, por exemplo, pela lei do Evangelho, do que um sistema aparentemente muito perfeito do ponto de vista teórico, mas que não tenha a animá-lo, não tenha a nutri-lo uma concepção como essa, por exemplo, que eu referi, das leis ou das normas do Novo Testamento. Bom, claro que isso supõe todo um conjunto, um arcabouço de recuperações da civilização. As civilizações, tal quanto nós todos, estamos sujeitos a um ritmo cultural sinuoso. Me lembro aqui sempre esta boa conclusão deste antropólogo, que foi o padre Wilhelm Schmidt, no sentido de que, tanto quanto nós, as civilizações têm progressos sinuosos. Então, há momentos de depressão na vida das civilizações e momentos de acréscimo. A tradição faz com que, em vários segmentos, nós tenhamos uma tendência de progresso. Mas só que, ao revés do que se insinua do ponto de vista da utopia, esse progresso não é indefinido e não é retilíneo. Esse progresso se faz por meio de sofrimentos também, não é? Padecimentos, decréscimos, depressões, tanto na vida individual, volto a dizer, quanto na vida cultural, na vida das civilizações. E muitas vezes isso se dá de maneira disparatada. Isso quer dizer, podemos ter um progresso no plano material, suponhamos aqui um progresso tecnológico, manifesto, em nossos tempos, estou tentando dizer isso, o progresso tecnológico é manifesto, os resultados tecnológicos são excelentes, mas ao mesmo tempo, moral, cultural, intelectualmente, um período de depressão. Já no século passado se falava no chamado totalitarismo das ciências naturais. Aí está a tecnocracia, a tecnolatria e etc. Então, a resolução, segundo José Pedro, de algum
algum aspecto de toda essa crise, pode realmente sugerir e pode passar por essa mudança da forma da representação. Ou seja, embora deva ser moldada a um quadro de circunstâncias que não é o medieval. Ou seja, não se trata pura e simplesmente de trasladar o sistema medieval para cá, para os nossos tempos, e nem sequer de buscar saudosistamente, algo nostalgicamente, melhor dizendo, nostalgicamente, um sistema que ficou lá na Baixa Medieval. O de que se trata, assim, é de verificar, em sua essência, as vantagens do sistema representativo baseado nesse tipo de mandato imperativo, e tratar de aplicá-lo. De algum modo, isso se tem buscado resolver por meio do recall e outros mandados, outras maneiras aí entre elas o impeachment também. O problema é a utilização disso de maneira correta e não de maneira ideológica.